Olha, vamos falar de algo que infelizmente faz parte da vida de todo mundo, só que uns domam e outros não. Sentir raiva. Já tem aquela raiva que tem vontade de voar no pescoço de alguém? Pois você sabe que cada vez que a gente sente essa raiva, nossa química corporal se altera. Hoje, mais uma vez, o Dr. Ciro Massi, que é médico, psiquiatra, está com a gente. Seja bem-vindo. Que prazer ter você aqui sempre, viu? Muito obrigado. E quando a gente fala nessa raiva, as pessoas não imaginam que essa sensação vai literalmente minando o nosso corpo, né? Várias emoções causam doenças. Então, algumas doenças classicamente estão relacionadas com emoções. Por exemplo, aquela pressão alta que aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Está tranquilamente relacionado com as emoções. O diabetes, por exemplo, ele piora muito. As pessoas que têm diabetes sabem que quando estão estressadas, estão nervosas, piora muito. Dor de cabeça, são muitas. Ah, mas eu tenho enxaqueca mesmo. Não, mas ela é desencadeada por uma cefaleia tensional, né? Há vários problemas de pele, urticária, alergias, vários problemas, enfim, são desencadeados por emoções. E tem uma doença que é crítica, que se chama doença cardíaca, né? Que é a doença do coração. E ela está relacionada, sabe, com qual emoção? Com qual? Com a raiva. Então a gente pode associar pessoas que têm problemas cardíacos com pessoas que não sabem muitas vezes lidar com essa raiva, não sabem digerir e transformar essa raiva em algo positivo? Sim, na década de 60 foi descoberto que existem pessoas que têm a chamada personalidade tipo A, né? Que é isso? Normalmente homens, eles são ambiciosos, competitivos, apressados e principalmente agressivos. Eles têm muita raiva, né? Isso, infelizmente, é cultivado nas grandes corporações, né? O indivíduo com essas características, né? De ambição, de pressa, de competição e raiva, ele é considerado competitivo. E olha, ganha bem sendo competitivo desse jeito, depois fica lá no hospital de padrão, gastando todo o seu dinheiro na UTI, porque vai ter problema de coração. A raiva mata, e a raiva mata. Isso já está comprovado por diversas pesquisas, né? Existe um tripé de emoções, existem três grandes interpretações que nós damos aí para os fatos da vida. Cátia, que eu vou tentar resumir como o drama da vaca mimosa, né? Qual é? Então, o indivíduo que tem lá seu sítio, né? Ele tem a sua vaquinha chamada mimosa. Então, ele pode ter o que pode acontecer com a vaca mimosa? A primeira coisa que pode acontecer é ela ir para o brejo. Então, o indivíduo acorda assim e fala, ai, será que a minha vaca foi para o brejo? Essa expectativa, essa pré-ocupação tem um colorido emocional de ansiedade. Então, você está ansioso, pré-ocupado. Ou então você fica sabendo que não, realmente ela foi e morreu lá. É uma perda irremediável. Você fala, ai, como é que a minha vaca foi parar no brejo? O colorido emocional disso é a tristeza, a depressão. Ou então você ainda tem uma chance de que ela tenha ido. Mas será que a minha vaca foi mesmo pro brejo? Quem deixou essa porteira aberta? Como é que nós vamos fazer? É a raiva. Então a frustração com chance de recuperação tem o colorido emocional da raiva. Ou então, principalmente no ambiente masculino, mais que no feminino, porque tem uma diferença aí fundamental, o homem impõe a sua força mostrando raiva. Então o indivíduo que chega com a sua né, literalmente mostra os dentes. É como se fosse associado à masculinidade. Isso, é associada, né? Não é como se... É associado, né? O homem... vários animais fazem isso para dominar território, para mostrar quem manda. Está até relacionado com testosterona. Tem um aumento desse hormônio, e o indivíduo se mostra mais agressivo. Então, para competir com fêmeas, para competir com trabalho, para competir, ele mostra essa raiva. Já a mulher não. A mulher, a raiva não é bem vista. Então, normalmente ela chora, mas é um choro raivoso, né? Ou então ela faz birra, né? Porque a raiva na mulher não é bem vista. Agora, a gente tem mitos e verdades para você em casa entender o que de fato é uma verdade, faz parte disso que a gente está dizendo, e o que é uma grande história que nada vai te atingir. Quer ver? Ó, a raiva pode levar os níveis de testosterona, então, nos homens? Claro. Ou é a testosterona que leva a raiva? A testosterona leva a raiva e a raiva aumenta a testosterona. Uma coisa puxa a outra, alimenta a outra. Então é verdade? É verdade. Vamos ver mais um? A raiva constante não gera problemas gastrointestinais. Pode esquecer, né? Vai ter problema. Seria bom, né? Seria problema. Não, vai ter problemas. É mito, vai ter grandes problemas gastrointestinais, vai ter doença gastrointestinal, vai ter mudança inclusive na flora intestinal, nas bactérias, só com a raiva. Mas se a gente fizesse a
partir de agora, se a gente começasse a pensar no passado, alguns momentos que você teve de grandes decisões, que você não sabia que atitude tomar, que você está com muita raiva, você associa com algumas doenças que você teve, não é? Ah, claro. Você pode ter, por exemplo, uma diarreia nervosa, né? Por que a raiva, muitas vezes, porque ela está sempre relacionada com o estresse. Então, o estresse é uma preparação do organismo para enfrentar uma mudança, uma dificuldade, né? E assim como os outros animais, nós compartilhamos várias reações. Por exemplo, se eu tenho que enfrentar uma grande luta, uma grande guerra, a última coisa que eu preciso é de um estômago cheio. Então, normalmente eu tenho uma diarreia, eu esvazio esse meu intestino. Para preparar o corpo. Para ficar mais leve, para poder enfrentar. E também nós herdamos isso dos animais, né? Como a titica tem cheiro muito ruim, o animal que evacua, ele deixa aquele cheiro horroroso com o objetivo de afastar o seu predador, com o objetivo de afastar o seu problema. E com a gente não é nada diferente. Não é nada diferente, nós reagimos da mesma maneira. Temos uma pergunta aqui, você pode mandar suas perguntas também. Olha, Jéssica, quando fico com muita raiva de alguém, costumo chorar e não consigo me controlar. Por que isso acontece? Volto, o doutor Ciro Massi já explica pra gente. Voltando ao doutor Ciro Massi, vamos lembrar a pergunta da Jéssica? Jéssica perguntou, quando fico com muita raiva de alguém, costumo chorar e não consigo me controlar. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, porque você chama Jéssica e não Jesse. Porque se fosse Jesse, seria um problema. Se fosse homem... Homem ia ser, né, complicado. Uma pancada, parte pra briga, né? Tá com raiva, parte pra briga e pronto. A mulher foi ensinada que raiva é uma... a mulher que tem uma demonstração de raiva, que ela põe a raiva para fora, ela lembra uma histérica, ela é chamada de histérica. Então as mulheres são contidas, né? Elas não mostram essa raiva. Mas também quando explodem é pior, né? Quando explode quebra tudo, né? Aliás, dizem que a natureza feminina é não demonstrar raiva, mas se vingar aos pouquinhos. O que é pior, né? Muito pior, porque o homem normalmente tem aquela demonstração de raiva e encerra ali. 15 minutos depois está tomando cerveja, né? A mulher nem lembra mais o que aconteceu. A mulher não, ela guarda um arquivo. Aí a gente encaixa a folhinha e fala, na hora certa. Na hora certa, eu fico esperando o cadáver passar na curva. Mas aquilo você não digere também, né? Não. Nós temos que aprender a dar saídas para a raiva. Existem coisas que podem ser feitas para tratar o sintoma da raiva, por exemplo, o esporte, atividade física. Corrida é ótimo. Dar uma corrida, né? Ou o famoso dar uma pancada, bater numa almofada, enfim, fisicamente é colocar essa coisa para fora. Agora, o ideal é transformar essa raiva de uma maneira criativa. Então, o que a gente precisa aprender é realmente a colocar essa raiva de uma maneira criativa ou assertiva. Do tipo? Do tipo. Por exemplo, eu estou com raiva de você. Não estou, hein, gente? É brincadeira. Talvez, né? Vamos imaginar. Brinca de teatrinho. Então, eu estou com raiva. Então, eu falo assim, olha, Kátia, quando você me olha feio, tá? Eu me sinto desprezado. Estou falando para a Jéssica aqui, né? Eu me sinto desprezado. Então eu vou pedir para você, quando você tiver algum problema, que você me fale diretamente para eu poder... Ao invés de olhar feio. Então eu estou pedindo uma mudança de comportamento e na linguagem eu. Quer dizer, o problema é meu. Não é que, olha, você está me olhando feio, está estragando meu dia. Então você faz favor... Começa a briga, né? Começa a briga, né? Começa a briga. A saída criativa é usar uma linguagem eu, falar, o problema é meu. E eu peço uma mudança concreta de comportamento. Eu não falei, dá para você ser mais simpática? Ser mais simpática é um ataque ao interior da pessoa. Ela vai se defender, vai ficar com raiva, vai brigar. Agora, se a pessoa, dá para você falar para mim qual é o problema? Eu estou pedindo concretamente. Ou falou ou não falou. Mesmo porque a mulher tem essa mania, que é que o homem adivinha o que ela está pensando. Isso é péssimo. Não vai adiantar. Tem que Vamos ver se é um mito ou uma verdade, ó. Contar até 10 ajuda a raiva a passar? Ajuda. Na verdade, assim, quando a gente está com um episódio de raiva, há uma mudança de um transmissor químico cerebral chamado serotonina. Então, a serotonina, esse desbalanceamento de serotonina, ele favorece a manifestação de raiva. Então, se eu postergo, se eu impeço o cérebro de ele se manifestar, porque é uma inundação de hormônio. No episódio de raiva aguda, o cérebro fica inundado. Então, se eu postergo, se eu deixo isso passar um pouco de tempo, fica melhor. Agora, algumas pessoas precisam prestar atenção, porque existe um transtorno chamado disforia, que é uma baixa crônica de serotonina, que provoca tanto uma depressão, uma melancolia, quanto episódios de raiva constante. Né? Então oscila desse jeito? Oscila muito. Então, a gente precisa, hoje nós já temos como detectar. Você sabe que eu trabalho com uma medicina mais holística, mais complementar, mais completa, né? Que abarca o indivíduo como um todo. Então, a gente fala assim, olha, antes de você pensar no motorista, vamos pensar no carro. Então, antes de você
treinar um indivíduo de comportamento para raiva, vamos ver qual o problema que ele tem, se não tem um problema bioquímico, né? Se tiver esse problema bioquímico, muitas vezes dá para corrigir e com medidas que a gente não convencionais, quer dizer, você não precisa tomar antidepressivo, alopatia, que às vezes é necessário. Às mas vezes nem existe, sempre, mas nem né? sempre. Então existem, por exemplo, a serotonina. A serotonina está relacionada com a raiva, o precursor, um aminoácido, a tijolinha da proteína que dá origem à serotonina chama triptofano. Então, tem bastante na banana, mas não adianta querer comer, porque você vai ter que comer um caminhão, né? Um caminhão, não dá. Então, mas às vezes você administrando o triptofano, você regula a área do cérebro que dá origem à raiva. E a pessoa até dorme melhor, né? Dorme melhor, porque ela é prima irmã da melatonina, e aí ela consegue contar até 10. Aí, porque quem tem de baixa serotonina não se controla, não se controla. E se a gente fala conte até 10, a pessoa vai contar até 10, não vai atingir esse objetivo e vai ficar cada dia pior, né? Vai. Porque não resolveu o problema inicial. Não, não resolveu. Se o cérebro está desregulado, tem que regular o cérebro. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é? Mais um mito ou verdade? A raiva provoca uma descarga de adrenalina muito grande no organismo. Sim, não apenas de adrenalina, mas principalmente de cortisol. A gente fala que é adrenalina, mas é o hormônio cortisol. Cortisol é um veneno, né? É um veneno. Todo mundo sabe há séculos que as emoções causam doença. Qual é a ligação entre a doença e as emoções? Várias. Uma delas principal é uma coisa chamada inflamação. A inflamação generalizada. A inflamação que não acontece só quando eu corto o meu dedo, ela acontece no corpo todo. E quando corta o dedo você vê, mas dentro do corpo não. Você não vê. Você tem que detectar. Um médico vai ter que descobrir e vai ter que tratar isso. E o cortisol, que é o hormônio que é liberado no estresse, ele é pró-inflamatório, ele aumenta a inflamação. Então a liberação, o aumento do cortisol crônico provoca isso. E tem um primo irmão da raiva que é a vergonha, que é eu ficar parado, fechado. Enquanto a raiva provoca um ataque, o medo, uma vergonha mais medrosa, o medo, ele provoca um retraimento. Nesse retraimento eu tenho uma baixa de cortisol. Abaixo do normal. Quando eu tenho raiva, o cortisol aumenta muito, é pró-inflamatório. Quando eu tenho medo, eu me afasto, que é o contrário da raiva, é em espelho. A raiva em espelho é o medo, né? Eu me afasto e o cortisol abaixa muito e também causa doença. Então nós precisamos tratar os extremos. Tanto num caso quanto no outro, a gente tem que detectar. Hoje nós temos como medir esse cortisol e tratar, inclusive a glândula suprarrenal, que foi muito estimulada. Existe um fator chamado exaustão de suprarrenal, como se fosse o pâncreas diante da diabetes. O indivíduo come tanto açúcar, trabalhou demais, e hoje ele tem diabetes. Então você tem o indivíduo que a sua suprarrenal trabalhou demais, porque enfrentou muitas dificuldades na vida, e ela precisa ser recuperada, da mesma maneira que um diabetes. Mas em qualquer momento consegue se recuperar? Consegue. Desse jeito, consegue? Sempre e nunca, medicina, isso não existe. Sim, né? É verdade. Você diz Nada assim, é 100% na vida. Nada. Mas você diz, grande possibilidade. Eu faço isso há mais de 20 anos e a gente tem obtido bom resultado. Quer dizer, tem que detectar bem e consegue recuperar sim. E depois passa a ser um treino da pessoa também, aquilo que você sempre fala, para não deixar aquele pensamento catastrófico dominar a sua vida. Você depois começa a ficar mais atento com o que você pensa, como você age, de que forma você reage às situações. É verdade. Né? O medo é o pensamento catastrófico. A raiva é uma inundação de hormônio em que eu sinto um aviltamento, eu sinto que os meus direitos foram ultrapassados, que aquilo é uma coisa de vida ou morte. Quer dizer, é um insulto. Então, e às vezes é mesmo. Às vezes a raiva construtiva é bem produzida. Por exemplo, eu posso me sentir insultado pessoalmente, ficar com muita raiva, quando eu vejo os fatos políticos acontecendo no meu país, quando eu vejo mudanças financeiras. E eu vou essa raiva vai me dar energia criativa, boa, positiva, para eu me manifestar, para reverter a situação. Eu não vou me acovardar, eu não vou ficar quieta, eu não vou, né? Eu vou tentar mudar isso. Então a raiva em si ela não é uma coisa ruim. Ela tem que ser bem administrada. Agora, quando ela é excessiva, provoca uma perda momentânea de consciência, você age impulsivamente, com vários danos para várias pessoas, ou quando ela é crônica, que é o caso da personalidade A, que a gente vinha falando, que acaba provocando doença do coração, olha, é doença e tem que ser tratado. E a gente tem que começar, gente, a pensar nas doenças mentais, emocionais, com mais responsabilidade, né? Sim. As pessoas acham que só vai a psiquiatra quem é louco. Não. Quem é louco, gente, já está no outro processo da psiquiatria. É verdade. E tem gente que confunde também. Ele fala assim, eu sofro dos nervos, eu vou no neurologista. O neurologista é um especialista. Eu fiz não sou neurologista, mas fiz um ano de neurologia. Para você entender, por exemplo, uma enxaqueca, para você entender uma epilepsia, um derrame, é um neurologista. Agora, transtorno emocional de comportamento, o especialista é o psiquiatra.
Existem psiquiatras que vão tratar mais com remédios alopáticos, não é o meu caso. Existem psiquiatras, como é o meu caso, que procuram abordar mais o indivíduo, uma visão mais global e com um medicamento de menor dano. Mas todos estão qualificados para fazer um diagnóstico correto e te atender muito bem. Vamos para mais um mito ou verdade? Não, a pergunta do Roberto. Sou muito bravo. E quando fico com raiva, costumo partir para agressão física. Existe algo que posso fazer para me controlar? Olha, Roberto, isso é um problema, né? Quer dizer, se eu parto para a agressão física... Já extrapolou, já extrapolou. A raiva passou desse momento. Tem que procurar tratamento. Tem que procurar, isso é um transtorno psiquiátrico, tem que procurar tratamento. Existem tratamentos eficazes. Você não precisa só, por exemplo, de uma psiquiatria, se for muito esporádico, a maioria dos convênios cobre isso, você tem a homeopatia, você tem a acupuntura, que são instrumentos complementares de medicina não convencional que podem ajudar muito. O importante é que tenha consciência e procure ajuda. Porque se não procurar ajuda, vai continuar sempre nessa situação. Vai, nada cai do céu. Não adianta? Não. Vamos ver mais uma pergunta, vamos ver de quem é essa dúvida? Da Márcia de São Paulo. Pessoas explosivas tendem a ter algum problema psiquiátrico? Vamos responder. Depois do intervalo, 2 minutos, aproveite e faça sua pergunta também. mulheres@tvgazeta.com.br. Até já. Dá tempo para você mandar suas perguntas, hein? mulheres@tvgazeta.com.br. Sente raiva? Quer aprender a ficar livre desse sentimento? Então aproveita o Dr. Ciro hoje, ó. Márcia de São Paulo diz o seguinte: pessoas explosivas tendem a ter algum problema psiquiátrico? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil dizer, mas muitas pessoas que têm transtorno psiquiátrico, que existem 3 grupos de transtorno que geram comportamento mais raivoso, isso é normal. E existem pessoas que, por terem o seu cérebro desregulado, não a ponto de configurar uma doença psiquiátrica, mas a ponto de ter mais reação raivosa, acabam desencadeando um transtorno psiquiátrico. Mas também, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Pessoas com problemas psiquiátricos, às vezes, parecem tão pacatas, tão controladas, que sugerem que a gente que é louco, né? Ah, sim. Não é verdade? Existem pessoas que demonstram essa raiva. Existem pessoas que não. Agora, a gente tem que diferenciar também a pessoa maldosa, né? A pessoa maldosa, ela é muito fria, ela empatiza, ela é capaz de entrar em empatia com você para saber onde ela tem que bater para doer mais, né? Então existem transtornos psiquiátricos de pessoas muito maldosas mesmo. Essa pessoa não tem nem raiva, ela é ruim mesmo. É ruindade mesmo. Aí não é um tratamento que vai ajudar. Não, existem tratamentos para isso. Mas não o de raiva. Não de raiva, né? é outra coisa. É outra coisa. Vamos para mais alguns mitos ou verdade, ó. Vamos ver o próximo de quem é. A raiva também pode levar ao aumento de peso? Pode. Na medida em que altera o cortisol, que é o hormônio do estresse, acaba levando a uma desregulação geral do organismo do indivíduo e ele acaba, por exemplo, aumentando seu peso corporal. Ela tem que ser crônica, ela tem que durar bastante tempo. Não são episódios de raiva aguda, são episódios de raiva crônica que afetam todo o comportamento. E olha, infelizmente não é só obesidade não. Em geral vem com hipertensão arterial, pré-diabetes. Você vê indivíduo, hipertensão arterial, pré-diabetes, tomando remédio para ácido úrico, e com dificuldade de perder peso, principalmente da gordura abdominal. Olha, normalmente tem alguma emoção, pode ser raiva ou outra, mas tem emoção envolvida, né? São as doenças do nosso século, né? Em geral, essas doenças, esses transtornos, estão relacionados com o modo como o indivíduo encara o mundo. Já na mulher, às vezes, essa raiva, ela leva uma baixa, a contenção da raiva leva uma baixa de serotonina, e o sintoma muito comum na mulher extremidades frias e insônia. Mãos e pés frios. Mãos e pés frios e dificuldade para dormir. Toda mulher que aparece com essa queixa, né? Olha, eu não consigo dormir. Tá as mãos e pés muito frios. Muito frios. Tem que pesquisar tireoide, tem que pesquisar uma série de coisas. Mas tem que pensar que pode ser uma raiva que não está encontrando uma saída criativa. E muitas vezes a gente nem sente que está com raiva, né? Porque ela passa por cima. Né? A mulher, ela é proibida, porque mulher raivosa, que começa louca, a ter, né? é histérica, é pior ainda, a peixe é terrível. Já o homem não. O homem é o macho, ele é agressivo, ele é alfa, né? Ele é dominador, ele é um cara competitivo. Tem muita influência cultural. Vamos para mais uma pergunta, vamos ver de quem é agora. Quem vai tirar sua dúvida é a Rita. Sou muito nervosa. Quando fico com raiva, sinto fortes dores no peito. Posso ter um infarto? Olha, se tiver uma doença coronariana, pode.
eu acabei de dizer que a raiva mata, né? Então, no episódio agudo de raiva, o indivíduo realmente ele tem uma liberação muito grande de cortisol, de adrenalina, mas principalmente cortisol, e há uma constrição das artérias, um fechamento de todas as artérias. A musculatura trava, por isso que ela dói. A circulação diminui, por isso que a mulher muitas vezes sente as extremidades frias, e nós não podemos esquecer que o coração tem irrigação, né? E essa artéria ela pode fechar. Se já tiver uma predisposição, se já tiver um problema cardíaco, não é uma pessoa totalmente saudável, ela pode ter sim. Então é muito importante fazer atividade física e dar um extravasamento para essa raiva, uma saída criativa para essa raiva, melhor dizendo, que não é botar ela para fora, não é brigar, porque isso vai piorar. A curto prazo melhora, mas a longo prazo piora. É uma saída criativa, assertiva, como a gente comentava, e verificar também se não existe uma baixa de serotonina no cérebro, que aí fica muito mais fácil aprender a contar até 10 na hora que a gente é inundado. Você está com a química equilibrada, né? Química equilibrada. Mas em contrapartida, se a gente engole sapo demais, isso também faz mal, não faz? Faz mal. A alternativa é você dar uma saída criativa. Por exemplo, se eu vejo uma injustiça, eu vou sentir raiva. Não precisa nem ser comigo. Sim. Pode ser com uma outra pessoa. E essa raiva é produtiva. Os filósofos antigos, desde Aristóteles já falavam isso, que a raiva é um bom motor, é um bom combustível, uma boa energia para você enfrentar as injustiças, para você não se conformar com as coisas que estão acontecendo na vida. Mas nós trazemos uma armadilha, né? Essa região do cérebro, que é a região do córtex pré-frontal, ela é regulada principalmente por um transmissor chamado dopamina, que nos faz querer sempre mais e mais e mais e mais. Então, a situação do homem, nós nascemos quase que condenados à frustração, porque nós não vamos ter tudo. Mas nós temos um impulso biológico que faz querer mais e mais e mais. E se você não aprender a lidar com as frustrações que vão ser inevitáveis, você vai ser uma pessoa raivosa e vai adoecer. Só para a gente encerrar, criança pode ter esses mesmos problemas ou isso é coisa de adulto? Pode, né? Frequentemente tem. A grande dica para você controlar a raiva da criança é perguntar, conversar com ela para saber o que está acontecendo e jamais ceder. Nunca, jamais, em tempo algum, ceder aos reclamos de uma criança com raiva. Porque senão ela vai aprender que raiva funciona. Raiva faz ela conquistar aquilo que ela deseja, as coisas. Né? Ela ganha esse comportamento e você está quase que condenando essa criança o resto da vida a ser raivosa para conquistar o que a vida tem. E a gente tem que conquistar isso através do mérito pessoal, a gente tem que conquistar através das conquistas, a gente tem que conquistar através do otimismo de ações propositais, nunca com a raiva. É ensinar de uma forma bem errada a criança a se tornar um adulto bem complicado, né? Exatamente. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Ciro Massi, se você quer saber um pouco mais como ele trabalha e de que forma é essa que a gente está falando que ele age com mente e corpo em equilíbrio, acesse o site, você vai ter as informações lá, www.massi.com.br. Você tem todas as informações lá e você vai se surpreender o quanto você pode ser muito mais equilibrado. Prova viva disso. Obrigada mais uma vez. O prazer foi meu, sempre meu.